A minha sogra falava da aparência do meu filho em toda reunião de família. Esse vídeo é de conteúdo sensível, então se você for uma pessoa sensível, só passa. A família do meu marido é majoritariamente preta. O pai dele é negro e a mãe dele é branca. A maioria dos filhos são pretos. O meu marido nasceu branco. E por ele ter nascido branco, ele era assim, o xodó da mãe dele. Todo mundo via que ela era. Mas ela dizia que não, porque ela tinha se casado com uma pessoa preta. Quando meu filho nasceu, ele nasceu pardo. E aí, assim que minha sogra foi visitar a gente na maternidade, ela já falou: ai, será que ele vai escurecer mais um pouquinho? Eu tinha parido há menos de 24 horas. Deixei passar. Até que quando meu filho completou 3 meses, nós começamos a receber visita novamente, começamos a sair mais com ele. E aí teve uma reunião, né, de família na casa dele, foi a primeira. E nós fomos. A minha sogra viu meu filho pela segunda vez. E quando eu cheguei lá com meu marido, né, com meu filho, ela falou: ai, meu Deus, como ele tá lindo, coisa mais linda. Mas acho que ele tá ficando pretinho, hein? Poxa. E não para por aí. Parte 2. A minha sogra falava da aparência do meu filho em toda reunião de família. Se vocês ouvirem alguém gritando aqui, é meu bebezinho, né? Minha bebezinha. Lembrando que esse é um vídeo de conteúdo sensível, tá? Se você for sensível, é só passar o vídeo. Aí quando ela falou: ai, mas acho que ele tá ficando mais pretinho. Gente, eu olhei pra ela e falei: a cor do meu filho não tem nada a ver com a senhora. Por que a senhora tá falando da cor dele? É a segunda vez que a senhora fala da cor dele. Ela: não, Débora, não foi com essa intenção. Fique tranquila, não foi com essa intenção. Ai, eu fiquei até nervosa aqui. Ai, eu acho que eu tô passando mal. Débora, não foi com essa intenção. Não me interprete mal. Foi só uma observação. Eu fiquei me sentindo mal. Eu falei: gente, será que eu tô interpretando errado mesmo? Mesmo sabendo que ela era uma pessoa que tinha falas extremamente... sempre. E aí depois que ela pediu desculpa, pegou meu filho no colo, ficou lá passeando com ele, ela chegou até mim e fez: mas tu acha que o cabelo dele vai ser pichain? Porque, vê só, o teu cabelo é liso. O de fulaninho, cara, filho dela, meu marido, é liso também. Não é possível que vai herdar a raça ruim do meu marido. Nessa hora eu fiquei com tanta raiva, mas eu senti tanta raiva que eu peguei meu filho do braço dela, olhei pro meu marido e falei: nós vamos embora. Ela: você só me leva pro lado ruim, eu só tô falando de características, o que é que isso tem a ver? Olhei para meu marido e falei: nós vamos embora. Não me dirigi mais a ela. O ódio estava estampado no meu rosto. O meu marido me conhecia, ele falou: não, a gente vai embora. Fomos pra casa. A mãe dele mandou mensagem pra ele, ligou pra ele dizendo que eu tava fazendo tempestade de copo d'água, que ela não tinha falado naquela intenção, que ele era filho dela, que entendia mais ela do que eu, que eu não era, né, tipo, você não é ninguém da família, você me conheceu agora, tipo isso. Só pra resumir aqui pra vocês, ele me convenceu que eu estava errada e que a mãe dele não tinha falado por mal. Fomos pra mais uma reuniãozinha lá de família. Um domingo lá, tem um churrasquinho, a gente foi. Mais uma vez, ela comentando da aparência do meu filho. Mais uma vez falando que ele iria ficar com os traços do avô dele, sendo que meu filho era a minha cara, gente. Ele era a minha cara. E aí, mais uma vez, eu falei pro meu marido que eu ia embora. E depois desse dia, eu não fui mais lá. Meu filho já tá com 1 ano. E a gente não foi mais lá. Eu me sinto extremamente incomodada todas as vezes que eu vou lá. Porque quando não é falando do meu filho, é falando dos outros netos. De cor de pele, de cabelo, desse tipo de coisa. E me incomoda muito. E aí, quando tem reunião de família, às vezes meu marido vai, às vezes ele também nem vai. Mas não deixo meu filho ir. Porque agora ele é um bebê e ele não entende esse tipo de coisa. Mas imagina quando ele crescer. Toda essa expectativa que foi criada em cima dele, que, assim, não foi suprida. Porque na cabeça dela, ele seria o quê? Loirinho, de olhos azuis, de pele bem clarinha. E isso não aconteceu. Por isso que hoje em dia eu prefiro manter distância. E o meu ex, que apareceu no meu noivado, junto com a namorada dele, pedindo pra voltar comigo. Eu namorei por 3 anos com esse meu ex. E mesmo a gente namorando, ele tinha muita amizade ainda com a ex dele. E pra ajudar, a minha ex-sogra amava essa ex dele. E por conta disso, ela vivia trocando o meu nome com o nome da ex dele. Eu aguentei tudo isso por 3 anos. Até que eu cansei e resolvi acabar com esse namoro. O meu ex, ele não aceitou muito bem e ficou por muito tempo atrás de mim. Mas com o passar do tempo, ele acabou meio que desistindo de mim. E depois de um tempo, ele assumiu namoro com essa ex dele. Nossa, pense numa pessoa que ficou mal com tudo isso. Eu fiquei por vários dias chorando, eu não conseguia parar de chorar. Só de imaginar os dois juntos, eu ficava me perguntando por quê. E eu não conseguia, tipo assim, entender. Eu só chorava. Até que um dia entrou um cliente na loja onde eu trabalhava. E como estava na minha vez, eu quem fui atender aquele moço.
E, gente, aquele homem gastou horrores comigo naquele dia. Na verdade, ele salvou o meu mês só naquele dia. Um cara super educado, falava muito bem. Enfim, ele fez lá a compra dele e foi embora. Dias depois, esse cliente ligou lá na loja e pediu para falar comigo. E assim que eu atendi, ele falou pra mim que no dia ele queria muito pedir o meu WhatsApp, mas que ele ficou com muita vergonha de pedir pessoalmente. Então que ele estava ligando e perguntando se era possível eu passar o meu WhatsApp pra ele. E ali eu passei. Logo ele já me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar. E depois de vários dias conversando pelo WhatsApp, ele finalmente me chamou pra sair. Eu fiquei um pouquinho encanada na época, porque aquele homem, ele era 14 anos mais velho que eu, e eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa bem mais velha do que eu não estava acostumada. Mas eu resolvi dar uma chance e sair com ele. E foi incrível aquele encontro. Ali, a todo momento, ele sempre me respeitando muito, muito cuidadoso com as palavras. Então fomos embora e na hora de me deixar em casa, a gente acabou ficando ali dentro do carro. Beleza, entrei pra minha casa e assim que eu cheguei no meu quarto, eu resolvi stalkear todas as redes sociais dele, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu queria conhecer melhor a família, os pais, essas coisas assim, sabe? Parte 2. Então ali eu comecei a fuçar as redes sociais dele, porque eu queria ver, tipo, a família, queria ver os pais, sei lá, como que era a relação deles, alguma coisa assim, pela internet. E procurando, o que eu achei? Eu vi uma foto da minha ex-sogra com outras 2 mulheres. Ali eu printei aquela foto e mandei pra ele perguntando se aquela moça era alguma parente dele ou coisa assim. E ele me respondeu dizendo que não, que aquela moça era a nova funcionária da casa dele. Na hora eu fiquei totalmente sem palavras, mas eu não comentei nada com ele, porque eu não queria muito que ele soubesse sobre o meu ex. Na minha cabeça não tinha necessidade dele saber. Então os dias foram se passando e a gente começou a se ver todo santo dia. A gente já estava bem envolvidos, para falar bem a verdade. Até que eu percebi que eu tava gostando bastante dele e resolvi pedir ele em namoro. E na mesma hora ele aceitou. Então a gente foi e colocou relacionamento sério em todas as redes sociais. Até que a minha ex-sogra viu e me mandou mensagem perguntando qual era o meu plano. Ela queria saber por que eu estava namorando justo o patrão dela. Então eu respondi pra ela que não tinha plano algum, até porque quando eu conheci ele eu nem sabia que ele era patrão dela. E falei também que eu era solteira e que eu tinha o direito de ficar com quem eu quisesse. Ali ela acabou me respondendo xingando, então eu fui e bloqueei ela. Beleza, alguns dias se passaram, tô eu lá em casa deitada, mexendo no celular e recebo uma mensagem do meu ex. Ele me mandou uma música e disse que aquela música fazia ele lembrar muito de mim. Então eu respondi a mensagem dizendo que se a namorada dele visse aquilo, que ela não ia gostar nem um pouco. Então ele me respondeu dizendo que trocaria fácil eu por ela. Então eu respondi pra ele que eu estava namorando e que eu estava super bem no meu namoro. Quando eu falei isso, ele começou a me atacar, me ofendendo, dizendo que eu só estava com o meu namorado por interesse, porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro. Então ali eu parei de responder e também bloqueei ele. Então ali naquele momento, eu resolvi mandar uma mensagem pro meu namorado contando tudo pra ele. Contei que a funcionária dele era minha ex-sogra. Meu namorado não viu o problema e disse que ele só não queria que nada atrapalhasse nós dois. Então falei pra ele ficar tranquilo, que eu jamais ia deixar que isso acontecesse. Beleza, se passaram 5 meses. Parte 3. Se passaram 5 meses e nesses 5 meses eu tive que aguentar xingamentos e indiretas do meu ex, da minha ex-sogra e da namorada do meu ex ainda. Chegou num ponto de eu não aguentar mais aquilo, eu não tava aguentando mais.
Até que um belo dia eu cheguei em casa do meu trabalho e tinha uma linda surpresa me esperando. Meu namorado tinha preparado um pedido de noivado lindo pra mim, gente. Então ali ele fez o pedido, porém ele queria fazer um almoço no final de semana com toda a nossa família para oficializar mesmo o noivado. E assim fizemos. No domingo mesmo, a gente fez um almoço de noivado com a minha família, com a família dele. Alugamos um salão, tava a coisa mais linda. Tava tudo perfeito, indo muito bem, até que do nada, meu ex chega na festa pedindo pra falar comigo. Então a minha irmã foi lá dentro me chamar e disse que meu ex estava lá fora querendo falar comigo e que ele não tava sozinho, que ele tava com a namorada dele. Ali eu pensei comigo, não vem coisa boa por aí. Então eu avisei o meu noivo e fomos lá fora para ver o que meu ex queria. Chegando lá, ele disse que queria falar comigo sozinho. E eu falei para ele que não precisava, que tudo que ele fosse falar, que ele podia falar na frente do meu noivo. Então meu ex desceu do carro e começou a dizer para mim que eu ia me arrepender de casar com aquele velho. Que eu só tava iludida no dinheiro dele, no conforto que ele tava me dando, que na verdade eu não gostava dele. E ainda disse que só ele poderia me fazer feliz. E nisso, a namorada dele dentro do carro, gente, ouvindo tudo. Então eu comecei a rir e perguntei pra ele se ele tinha esquecido que a namorada dele tava dentro do carro. Então ele me respondeu dizendo que não, que ele não tinha esquecido, porém que se eu quisesse voltar com ele, que ele largaria tudo ali naquele momento e voltaria comigo. Meu noivo não aguentou tanta palhaçada e acabou indo pra cima do meu ex. E ali eles acabaram brigando, precisou vir meus tios, precisou vir meu sogro, meu pai, tudo pra separar os dois. Nisso, meu ex entrou no carro, começou a acelerar e começou a gritar, dizendo que ele não ia permitir aquele casamento nem a pau. Que era pro meu noivo se preparar, porque logo eu estaria voltando com parte 4. Então ele saiu gritando, dizendo pro meu noivo se preparar, porque eu ainda ia voltar com ele. Gente, foi uma confusão. Eu não sei se o meu ex e a namorada dele começou a brigar dentro do carro. Só sei que eu acho que ela começou a pegar o volante. Não sei o que ela fez. Eu só sei que naqueles dias eles acabaram batendo o carro, mas eles não sofreram nada tipo de grave, só alguns arranhão. Enfim, voltamos para nossa festa naquele dia e ali a gente terminou de curtir o nosso momento. Dias depois, o meu noivo veio me contar que a minha ex-sogra tinha ido falar com ele. Que no caso, ela é a funcionária dele. Era, né? Ela foi falar um monte de coisa sobre mim pra ele. Disse pra ele que eu ainda amava o filho dela e que eu só estava enganando ele. Disse que eu estava usando ele somente por interesse. Então meu noivo contou que deixou ela falar e assim que ela terminou, ele pediu para ela cuidar da vida dela. E pediu para que ela separasse as coisas, afinal ele não tinha pedido a opinião dela. E graças a Deus, depois disso, aquele povo me deixou pelo menos um pouco em paz. Depois de um ano eu me casei. Depois que eu me casei, essa minha ex-sogra ela pediu as contas. Afinal ela não ia me querer como patroa, óbvio. Hoje nós somos casados, temos uma filha de 2 aninhos. E o meu ex, vocês não vão acreditar. Ele também teve uma filha com aquela namorada dele, porque ela não largou dele. E como se não bastasse, ele colocou o meu nome na filhinha dele, gente. E a namorada ainda aceitou, registrou ainda. Vocês acreditam? Eu brinco dizendo que ou eu dei um chá muito bom nele, ou sei lá, ele deve ter orgulho ferido, porque não é possível. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha assim? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu expulsei o meu pai da casa onde ele morava e não me arrependo nem um pouco disso.
Eu morava no interior, bem interior do interior do interior. Uma cidadezinha assim muito pequenininha, com poucos habitantes, mas rodeada de fazendas, né? De fazendeiros e tudo. E a minha mãe, ela acabou falecendo quando eu era muito nova. Então eu fui criada pelo meu pai. Só que o meu pai, ele era assim, um viciado em álcool, sabe? Ele vivia bebendo, eu chegava bêbado, caía bêbado em casa. Eu tinha que me virar. Quando eu sentia fome, eu tinha que me virar e comer qualquer coisa. Eu aprendi a cozinhar muito cedinho, porque o meu pai não fazia nada pra mim. Assim, o meu pai, ele nunca me bateu e ele nunca me violentou. Mas ele era muito negligente comigo, muito. Era assim, do tipo de eu tá com 5, 7 anos de idade e eu ficar em casa sozinho o dia todo. E se eu sentisse fome, eu tinha que me virar. Às vezes eu ia na vizinha, ela me dava uma comida e tudo. Então era assim que eu levava a minha vida. Até que quando eu tava ali mais ou menos com os meus 10 anos de idade, foi quando eu menstruei pela primeira vez. E eu não sabia nem o que aquilo significava, que eu nem sabia que mulher fazia aquilo. Porque meu pai nunca me falou sobre isso. Tanto que quando eu fiquei menstruada, quem me falou o que estava acontecendo comigo foi a minha vizinha. Que ela foi me explicar e tal, que aquilo acontecia e tudo. E quando meu pai soube, né, que eu tinha menstruado, porque eu precisava de usar absorventes e tudo, ele falou pra mim que a partir daquele momento que a nossa vida ia mudar. Eu não entendi muito bem, né? Tinha só 10 anos de idade. Até que um dia meu pai chegou em casa, me apresentou um homem que tinha ali por volta dos seus 50 e poucos anos de idade e falou que eu tinha que ir embora com aquele homem. Eu sem entender nada por que eu tinha que ir embora e meu pai falou: agora é ele que é o responsável por você. E assim, esse homem me levou. E ele me levou o caminho todo, eu chorando, gritando, implorando, pedindo pro meu pai. Aquele cara era um homem desconhecido pra mim. Então eu tinha medo dele, era um homem muito mais velho. E o meu pai simplesmente me deu pra ele e eu fui embora com ele. E a partir desse dia, eu passei a morar com esse homem em uma fazenda, ali ainda daquele interior. Era um local assim, muito bonito, uma casa gigantesca. Eu tinha de tudo, eu tinha comida, eu tinha empregados, eu tinha roupas boas, eu tinha de tudo. Mas em troca daquilo, eu tinha que ser a mulher daquele homem. E eu tinha 10 anos de idade. E naquela época, eu nem sabia que aquilo era crime. Eu nem sabia, sabe? Pra ser bem sincera com vocês, isso já faz tanto tempo que eu nem sei se já era crime naquela época. Enfim, era uma cidade pequena, era acostumada, né? Homens mais velhos se envolver com meninas novas, crianças. Enfim, a partir daquele momento eu virei a mulher desse homem. E assim, ele era um homem muito agressivo. Ele era um homem que me batia. E ele me violentava. Era assim, era uma tortura viver com ele, sabe? Mas eu vivia. E depois eu fui descobrir, quando eu já estava um pouquinho mais velha ali, mais velha assim, meus 14, 15 anos, eu fui descobrir que o meu pai tinha me vendido para ele em troca de um terreno, de uma casa, onde meu pai morava agora. Porque depois que eu mudei para viver com esse homem, eu nunca mais tive contato com meu pai. Meu pai nunca foi me visitar. Ele não deixava eu sair de casa, então eu não podia visitar meu pai. E aí, numa dessas, conversando com uma pessoa que trabalhava ali, essa pessoa foi me contar que meu pai tinha mudado para uma casa que o meu, até então, marido, tinha dado para ele. Que meu pai tinha me vendido em troca dessa casa. Gente, aquilo me causou uma raiva tão grande. E eu ali, já com meus 15 anos, já estava entendendo melhor aquela situação, já estava entendendo aonde que eu estava vivendo, o que tinha acontecido. E aquilo me causou uma revolta muito grande. E o meu sonho, assim, era que aquele homem morresse para que eu vivesse livre dele. Aí vocês vão dizer, mas depois que tu cresceu, tu não pensou em fugir? Pensei várias vezes. Mas ele botava gente para me vigiar 24 horas por dia. E ele me causava muito medo, gente. Eu morria de medo. Quando eu pensava em fugir, eu já pensava logo que se eu fugisse, ele me encontrasse, ele ia me matar. Porque ele era desse jeito. Então eu pensei, eu vou viver a minha vida aqui. Pelo menos eu tenho um teto, eu tenho comida, tenho roupa. E é isso. Pois bem, quando eu completei 18 anos de idade, que finalmente eu virei, né, maioridade, o meu digníssimo marido faleceu. Ele teve um problema no coração e ele acabou falecendo. E nisso, como nós não tínhamos filhos, ele não tinha família nem nada, eu acabei herdando tudo que ele deixou. Ele tinha algumas propriedades, ele tinha fazenda, então assim, acabei herdando tudo. E conversando ali com um advogado que foi me apresentar absolutamente tudo que eu tinha, foi numa dessas em que eu descobri que a casa onde o meu pai morava, o meu marido nunca tinha passado a casa legalmente para ele. Ele só tinha deixado meu pai morar lá e como meu pai era burro, não entendia de absolutamente nada de lei, de transferir casa para o nome nada, meu pai pensava que a casa era dele. Mas a verdade é que meu marido nunca passou a casa para o nome dele e meu marido continuou pagando todos os impostos com relação à casa. Então meu pai não podia nem questionar, dizendo que eu morei aqui por muitos anos, então a casa é minha. Não, porque o meu marido pagava todos os impostos. Além da casa estar no nome dele, ele que pagava todos os impostos da casa. Então foi aí que eu descobri que a casa, na realidade, agora era minha. E eu tenho uma mágoa tão grande do meu pai, que a primeira coisa que eu fiz foi mandar tirar ele de lá.
E quando ele soube que eu herdei tudo, ele veio pro meu lado. Ai, minha filha, me perdoa, eu tava passando dificuldades, eu era outra pessoa naquela época, tudo. Tá, ok, podia sim ter se arrependido. Mas por que nunca me procurou? Por que nunca veio atrás? Por que nunca me pediu perdão? Nunca foi me visitar? Nada. Ele só se arrependeu quando ele viu que eu tava mandando ele sair da casa. E sim, eu mandei ele sair da casa, vendi a casa para outra pessoa. Meu pai ficou morando na rua. Muitas pessoas me julgaram falando que nossa, porque a filha dele vive como uma rainha e ela deixa o pai morando na rua. Mas não me arrependi de forma nenhuma. Depois disso, eu acabei vendendo algumas propriedades. Botei uma pessoa de confiança minha para cuidar da fazenda e me mudei. Hoje eu moro na capital do estado, não tenho contato nenhum com meu pai. Não sei nem se tá vivo, se tá morto, não tenho contato com ninguém daquela cidade, além da pessoa que tá responsável pela fazenda que era onde eu morava antes. E eu até falei pra essa pessoa que eu não quero saber de nada do meu pai. Já ouvi tudo que eu tinha pra ouvir. E assim, não me arrependo de ter feito isso com ele, porque se ele foi homem, né, o suficiente para vender a filha dele de 10 anos, ele também ia saber se virar numa situação dessa. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Meu ex tentou me engravidar porque sabia que eu tava pra descobrir que eu era corna. Para de deixar na mão de macho rústico duvidoso o fato de você vai ter filho ou não. Aquele famoso, ele tira antes. Você dá um poder pro macho que você não tem nem noção. Eu não quero ter filho. A minha família me criticou de todas as formas possíveis e impossíveis que eles puderam quando eu decidi que não queria ter filho. Mas eu realmente não conseguia me imaginar saindo da minha independência para poder me dedicar totalmente a uma criança. Então, todas as vezes que eu me relacionar com uma pessoa, a primeira coisa que eu falava é, eu não quero ter filho. Olha, eu não quero ter filho. Eu já terminei muito relacionamento por conta disso. Até que eu achei um cão denguinho, que quando eu falei pra ele que eu não queria ter filho, ele falou, graças a Deus, eu também não quero. Eu falei, achei o homem da minha vida. Segundo ele também não queria abrir mão da independência dele, da liberdade dele, que ele também não queria ter filho. Então a gente começou a ficar, as coisas foram evoluindo, a gente começou a namorar. E aí ele quis casar comigo, só que, gente, eu gosto de evitar problema. Eu falei, casar pra quê? Vamos juntar nossos trapos de popote e vamos morar junto, que aí se der ruim, sai. Acabou, não vai ter problema. E ele topou, ele falou, não, tudo bem. Eu já morava sozinho. Falei, pega teus paninhos de tubinhas, que ele pagava aluguel, e vem pra minha casa. Porque não faz sentido a gente alugar outro local se eu tinha minha casa própria. Eu já era muito resolvida, eu era dona de uma empresa, entendeu? Eu não queria problema na minha vida e ele super topou. Ele era trabalhador, mas ele era mais lascado que eu. Só que eu sempre fui a pessoa que eu pensava na minha vida. Eu vou ter o meu dinheiro, que é pra eu poder ficar com quem eu gosto. Que aí se ele tiver dinheiro ou não, não faz diferença pra mim. Ele era super responsável, ajudava com as contas de casa, era tudo ali direitinho. Ele não ganhava não tão mal assim não, mas eu ganhava mais que ele. A gente ali se organizava e dava tudo certo. Só que eu não gostava de tomar o tal do anti. Por quê? Porque me inchava. E aí eu não tava tomando. E ele sempre falava, eu saio antes, eu tiro de time antes. O garoto sai de campo antes. E eu acreditava. Até que um dia aconteceu uma situação muito estranha. E eu vinha descobrir o porquê daquele dia fatídico, aquele fato fatídico. Curte, comenta, pastor, da blogueira. O que ocorria? Eu dava esse poder a ele, mas eu prestava atenção, porque eu também não era uma jumenta, né? A gente dá a corda, mas a gente vai prestando atenção. E aí a gente tava lá no nosso rally rola, namorando normalmente, como a gente sempre fazia, porque a gente era um casal bem foguento, entendeu? A gente namorava o tempo todo. Só que assim, gente, eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo de prestar atenção na vida do macho. Se ele estivesse aprontando, me traindo, eu entregava na mão de Jesus e falava, Jesus, se eu tiver que descobrir, me mostra. Porque eu não tinha tempo de ficar olhando a vida dele. Eu mal tinha tempo pra minha vida, eu não tinha tempo de cagar. Quem dirá ficar olhando macho? Então ele meio que se aproveitou dessa minha falta de atenção. E aí, beleza, a vida seguia. Depois que eu tomei a galha, eu prestei atenção. Eu falei, então era isso. Porque ele chegava tarde, entendeu? Às vezes ficava no telefone, às vezes falava que ia na casa de um amigo 11 horas da noite. A gente morava num lugar assim que todo mundo conhecia, todo mundo, eu ficava. Mas eu não... Sabe quando tu... Tá, vai lá. Beijo, querido Jurandir. Um dia a gente tava lá no nosso rally rola normalmente todo dia. Ele nunca deixou faltar em casa, tá, gente? Ele era aquele tipo de macho que furenfava na rua e furenfava dentro de casa, entendeu? Porque ele parece que ele tinha coisa no corpo dele, porque como aquele macho gostava de namorar. E aí a gente tinha ali o combinado de que ele sairia de campo antes de fazer o gol. E aí ele sempre terminava o gol, eu olhando o gol, a bola saindo, entendeu? Eu olhando a champanhe estourando. E aí nesse dia, ele saiu de campo, mas ele não me mostrou o gol saindo, entendeu? Ele não me mostrou. O que ele fez? Ele segurou na mão e saiu correndo pro banheiro. E eu achei aquilo muito estranho. Eu deitado olhando aquela situação, falei, carambolas, macacos me mordam. Que situação exótica. Levantei e fui atrás dele. E aí ele tava lavando as coisas dele lá na pia, porque macho adora fazer isso. Aí eu falei, amor, você não me mostrou? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, amor, só que eu tirei muito rápido. Aí eu fiquei com medo e vim correndo aqui pra lavar. Mas
não teria que lavar eu? Não tinha nexo o que ele tava me falando. Eu falei que tudo bem e falei pra ele que eu ia tomar um banho, né? E aí, quando eu fui fazer a minha higienização, que eu passei, veio aquele cheiro no meu dedo bem específico. Eu falei, champanhe estourou em mim. Eu tava com aquela sensação. Eu falei, chifrudo, olha, aprontando pra cima de mim. Eu poderia pensar que foi sem querer? Poderia. Porque acontece, né? Acontece. Só que a reação dele me fez maldar. Eu falei, ele tá aprontando alguma coisa. Fiz a Fronzen, falei que tudo bem, tudo tranquilo, não falei nada com ele. Falei, amanhã eu vou na farmácia, comprar uma pílula, tudo certo. Só que aí eu fiquei curiosa com aquilo. Aí o que eu fiz? Esperei o Jurandir dormir, porque ele foi dormir. E pela primeira vez na vida, eu peguei o telefone dele e fui olhar. Pasmem, eu estava sendo chifrudona, não com uma, não com duas, não com três, mas com várias, inclusive PG. Ele saía, amor, gente, ele tava passando a varinha de Hogwarts em todo mundo, mas tinha um em específico que era a novinha. Ele iludiu essa novinha falando que ia terminar comigo, que queria ficar com ela, e ela acreditou. E aí ela descobriu que ele meio que tava enrolando ela tava contar pra mim. E aí eu juntei 1 mais 2. Qual era a ideia dele? Vou engravidar ela, porque a novinha tinha provas e provas e provas. A novinha vai contar, ela vai estar grávida. Vou enrolar a novinha o quanto der. Ela vai estar grávida, não vai querer se separar de mim. Se lascou, eu acordei o Jurandir à base de tapa, botei ele pra fora de madrugada. No dia seguinte eu tomei o remedinho e tava tudo certo. Ele negou, esperneou, disse que eu tava maluca, que não tinha como eu saber disso. Mas só pelo chifre eu falei, valeu, vai lá, Jurandir. Um beijo, me separei, foi isso, me separei, botei pra fora, viu? Como é prático, mais rápido. E eu, que pagava o casamento do meu cunhado, sem saber. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Esse é um relato masculino. A minha esposa sempre foi descontrolada. Quando a gente decidiu se casar, eu sempre deixei bem claro para ela que eu só tinha dinheiro para poder investir em uma casa. Ela bateu o pé, fez birra porque queria uma festa de casamento. Eu sempre deixei bem claro para ela que eu não tinha condições de gastar dinheiro em uma festa, não. Ela só parou com essa ideia absurda de eu usar o dinheiro que eu tinha para fazer uma festa foi quando eu cobrei dela a metade do dinheiro, então. Já que ela queria tanto assim uma festa, ela que ajudasse a pagar a metade. Enfim, a gente se casou, compramos a nossa casa, compramos todos os móveis do jeito que ela queria. Eu acabei me endividando por causa disso. No começo ela até que me ajudava a pagar, mas depois ela pediu para ser mandada embora e não queria mais voltar a trabalhar. Me ajudou a pagar do jeito que deu. E com isso a gente descobriu a gravidez. Eu fiquei muito feliz com isso. Ela sempre teve acesso ao meu dinheiro para usar do jeito que ela queria. Eu gastei horrores com a chegada do nosso filho, porque tudo foi feito do jeito que ela queria. Eu não negava dinheiro para ela, porque ela era uma boa mãe, era uma boa esposa, cuidava muito bem da casa. Só que ela sempre tinha essa necessidade de se aparecer para a família dela. Quando dava Natal, ela comprava presente para todo mundo da família dela. Aniversário, na Páscoa, eu vivi endividado, porque era sempre eu que tinha que pagar as contas dela. Eu cheguei a conversar com ela várias vezes para que ela economizasse, mas ela sempre jogava na minha cara que esse dinheiro também era dela. Até que chegou um ponto que eu não estava mais dando conta de pagar as contas de casa. Eu tive que vender o meu carro para poder pagar as minhas contas. Essa mulher enlouqueceu, porque eu segurei o dinheiro e não dei na mão dela, porque segundo ela, metade desse dinheiro pertencia a ela. Deixei bem claro para ela que ela não tinha direito a nada, porque esse carro foi comprado antes de conhecer ela. O irmão dela, que era um baita de um caloteiro, estava se organizando para poder casar. Eu ficava me perguntando da onde é que ele estava tirando esse dinheiro. Ela ficava muito brava toda vez que eu falava que o irmão dela estava passando a perna em todo mundo para poder fazer esse casamento. E ela, como sempre, defendendo o irmão dela. Enfim, esse casamento aconteceu, não teve muitos convidados, mas teve as suas regalias. Enfim, em casa tava aquela loucura. Não sobrava dinheiro para nada. Até que eu fui pedir aumento pro meu chefe, acabei discutindo com ele e fui mandado embora.
Enfim, com essa demissão, eu sabia que eu tinha que me apertar um pouco em casa, porque só eu trabalhava. Quando eu contei a minha esposa o que tinha acontecido, ela enlouqueceu, me perguntando da onde é que eu ia tirar dinheiro para poder pagar as contas de casa. Eu tentei acalmar ela ainda, dizendo que eu já estava correndo atrás de outro emprego e se a gente economizasse, a gente não ia passar aperto. Essa mulher surtou, dizendo que ela tinha um monte de contas para poder pagar. Eu deixei bem claro para ela que a partir daquele momento, quem ia pagar todas as contas de casa seria eu. Coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Teria me evitado muita dor de cabeça. E vamos lá. Cortei o acesso dela ao meu dinheiro. Ali essa mulher enlouqueceu. Alguns dias depois, quem me liga? A minha sogra. A minha esposa já tinha me pedido dinheiro várias vezes, mas ela nunca me falava o que ela queria pagar. A minha sogra me ligou enlouquecida, querendo saber do dinheiro que ela precisava pagar o empréstimo. E eu, sem entender do que ela estava falando, ali ela me contou que ela pegou o empréstimo para fazer o casamento do meu cunhado e quem estava pagando era a minha esposa. Ali eu entendi o porquê eu não dava conta de pagar as contas de casa. Era um valor bem alto e a minha sogra estava contando com esse dinheiro. Ali eu tive a certeza que o meu casamento acabou naquela hora. Mandei a minha sogra se lascar, deixei bem claro para ela que essa dívida não era da minha conta. Eu cheguei a dar 2 opções para a bonita da minha ex. Uma, ela me devolvia todo o dinheiro que ela me passou a perna. E outra, como a casa onde a gente morava seria dividida, eu deixei bem claro para ela que eu queria ficar com a casa e ela aceitou. Dali, eu ia pagar a ela a parte que pertencia a ela, descontado já o valor que ela me passou a perna. Enfim, depois que essa mulher saiu da minha vida, eu arrumei um novo emprego, onde eu ganho melhor, já tô comprando a minha segunda casa e colocando para alugar. Eu só perdi foi muito tempo com essa mulher que estava me afundando. Ela não trabalha com a desculpa que tem que cuidar do nosso filho. Eu ainda pago a ela a parte dela da casa. Eu deixo vocês falarem que a culpa foi minha e que eu praticamente implorei para passar por essa situação. Hoje eu vejo que eu colaborei e muito. Mas o meu querido noivo me deixou uma semana antes do meu casamento para ficar com a minha irmã. Bom, quando eu conheci ele, eu era bem novinha. E assim, eu sempre fui muito apaixonada por ele. Muito, muito, muito. Ao ponto de descobrir várias traições, de perdoar todas, porque eu queria ficar com ele, porque na minha cabeça, se eu não ficasse com ele, eu nunca mais ficaria com mais ninguém, porque ninguém mais ia me querer. E isso era uma coisa que ele sempre falava pra mim. Quando eu descobri as traições dele, a gente brigava e eu terminava, e ele vinha pro meu lado e falava que se a gente terminasse, eu nunca mais ia encontrar nenhum homem que fosse querer ficar comigo da forma como ele queria. E aí eu passava um dia, eu já queria voltar, eu sentia muita falta. Enfim, eu não conseguia de forma alguma sair daquela relação. Então uma pessoa que te trai assim de uma forma tão fácil várias vezes, ela nunca mais vai parar de fazer isso. Para vocês terem uma noção, eu tinha um desejo muito grande de casar. Eu tinha um desejo muito grande de construir família e tudo. E ele me pediu em casamento, mas não foi de uma forma assim que ele sentiu do coração dele. Ele me pediu em casamento depois de eu pressionar ele, e muito. De falar que eu queria casar, de dar um prazo e olha, se tu não me pedir em casamento, a gente vai terminar. Então eu pressionei ele ao máximo para que ele me pedisse em casamento. Agora sim, uma pessoa que te trai com um monte de gente, uma pessoa que só te pede em casamento depois que você pressionou ela, é óbvio que essa pessoa não vai te dar a vida que você deseja. Mas na minha cabeça, depois que a gente casasse, ele ia mudar, ele ia ser outra pessoa, ele ia respeitar nosso casamento, ia respeitar nossa família. Na minha cabeça eu pensava isso. Pois bem, por mais que fosse um casamento assim, pressionado como esse, eu tava super animada, eu tava organizando tudo, eu tava fazendo tudo do jeito que eu queria. E eu tenho a minha irmã, que ela mora em outra cidade, e ela tava casada, só que ela acabou se divorciando, mas ela acabou continuando morando lá porque ela conseguiu um emprego e ela morava pra lá. E a gente já sabia dela, ela já sabia dele, já tinham se visto por redes sociais, fotos. Algumas vezes em que eu falei com ela por videochamada, ela acabou falando com ele porque ele estava do meu lado, mas pessoalmente eles nunca tinham se conhecido. E nisso, quando faltava um mês pro meu casamento, a minha irmã me ligou falando que ela ia entrar de férias do trabalho e que ela ia vir passar na nossa cidade, que ela
adoraria me ajudar a preparar o casamento e tudo, que isso eu queria, né? Que ela viesse passar esse último mês antes do meu casamento pra me ajudar com as coisas. Eu fiquei super feliz. A minha irmã, ela é 3 anos só mais velha do que eu. Fiquei super feliz, falei que era pra ela vir. E ela veio. E foi aí que ela conheceu ele pessoalmente. E eles se deram bem, logo de cara, sabe? Conversavam e tudo. Mas até então a relação deles era uma relação que ficava ali na nossa frente, na minha frente, na frente dos meus pais, da família e tudo. Eles conversavam e tal. E eu realmente não via nada demais. Eu tava tão cega com os preparativos do casamento que eu meio que não observei o que eu realmente tinha que observar. E assim, acho que ninguém ouviu, ninguém percebeu, porque ninguém nunca falou nada. E mesmo depois de ter acontecido o que aconteceu, ninguém nunca chegou pra mim falando que tinha percebido ou coisa do tipo. Então realmente foi uma coisa que eles fizeram ali muito escondido. Pois bem, a minha irmã me ajudou a organizar tudo que faltava pro casamento. E quando chegou ali, faltando uma semana certinho, faltava uma semana certinho pra acontecer o meu casamento, o meu noivo chegou pra mim falando que ele não queria mais casar e que era pra gente cancelar tudo. E na hora que eu perguntei pra ele o motivo, ele falou que era porque ele estava apaixonado por outra mulher e ele queria ficar com essa outra mulher. Pra vocês terem uma noção, eu me ajoelhei nos pés dele, implorei pra que ele não fizesse aquilo. Falei pra ele que eu não importava quem era a mulher, que que se ele terminasse com ela eu ia entender, que eu ia perdoar, que eu não ia perguntar e tudo. Eu tava tão obcecada por ele que eu pedi pra ele não me deixar. Ele pedindo pra me deixar e eu pedi, implorava pra que ele não fizesse aquilo. Pois bem, ele já estava decidido, falou que não, que ele queria terminar e ele realmente me largou. E me deixou lá, com todas as coisas do casamento pra resolver sozinha, pra cancelar tudo, pra desconvidar todo mundo. Ele não moveu um dedo nem pra me ajudar a desorganizar o casamento. E ali eu fui, né? Fiquei mal. A minha irmã veio, me deu todo apoio e ficou do meu lado e tudo, me ajudou a desorganizar o casamento. Enfim, quando chegou no final, né, ali na data onde a minha irmã já teria que ir embora, ela chegou pra mim falando que ela não ia mais, que ela tinha gostado muito de ficar ali, perto da família, e que ela preferia ficar ali. A gente ficou super feliz, né? Tava tudo certo, ela falou que ela só iria viajar pra lá pra pedir a demissão dela, pra resolver as coisas dela e que ela iria vir embora. E ela foi. Em 1 mês e meio, mais ou menos, ela voltou. Tinha conseguido vender todas as coisas dela, tinha pedido a demissão, tudo, e ela voltou. E nisso que ela voltou, ela simplesmente assumiu um relacionamento com o meu ex-noivo pra todo mundo. Só que assim, ela não teve nem a coragem de vir conversar comigo, de falar alguma coisa, não. Ela simplesmente só apareceu namorando com ele. E quando eu soube, eu fiquei com muita raiva. Eu fui pra cima dela, a gente brigou e tudo. E ali no meio dessa discussão, ela virou pra mim e falou que se eu não fui capaz de segurar o meu noivo, que a culpa não era dela. E assim, gente, pro meu noivo ter terminado comigo uma semana antes do casamento é porque ele já estava envolvido com ela desde quando ela chegou. E eu acho que isso é o que mais me magoa, é o fato dela ter vindo pra cá supostamente pra me ajudar e ter se envolvido com o meu noivo, sabe? Eu acho que foi o que mais me machucou, a traição vindo dela, porque dele meio que eu já estava acostumada, mas dela eu não estava acostumada. Enfim, fiquei muito mal, a maioria da família ficou todo do meu lado, me entenderam, me apoiaram, os meus pais ficaram do meu lado. Hoje em dia ela não fala com a maioria das pessoas, ela é super afastada da família e ela é casada com ele. E sim, eles têm um relacionamento horrível, porque ele trai ela doidada e ela descobre, e ela é o tipo de pessoa barraqueira que faz escândalo no meio da rua, que faz escândalo em qualquer lugar que eles estão. E aí eu fico sabendo, né, pelas pessoas, que o casamento deles funciona desse jeito. E é aí que aquela frase mais fez sentido pra mim. Ela não roubou o meu homem, ela roubou o meu problema. E graças a Deus que ela fez isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. A minha mãe surtou, acabou com o aniversário da minha filha, tudo porque ela queria que uma parente que ela nunca viu na vida fizesse o aniversário junto com a minha filha. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu já estava casada há quase 6 anos. A gente sempre morou no terreno da minha mãe, mas eu sempre paguei aluguel para ela. Nesse tempo todo, mesmo com a criança pequena, a gente economizou, conseguimos comprar o nosso terreno, a nossa casa já estava quase toda finalizada. Eu já estava sonhando já com o dia para poder me mudar. Tive que parar a obra da minha casa, foi porque a minha filha ficou muito doente. Foi idas e voltas do hospital. Por fim, ela fez a cirurgia, se recuperou e depois disso, ela vivia me pedindo para fazer um aniversário dela, um aniversário grande, onde ela pudesse convidar todos os coleguinhas dela de sala. Até aquele momento,
eu nunca tinha feito aniversário grande para minha filha, porque a gente sempre estava economizando. Eu conversei com meu marido, a gente chegou num acordo de fazer esse aniversário do jeito que ela queria. Assim a gente parou de vez a obra na nossa casa. Eu aluguei salão, arrumei decoração, ficou tudo do jeito que a minha filha queria. Dizer ainda que eu joguei dinheiro fora, sendo que eu precisava terminar a obra da minha casa. Mas a minha filha era o mais importante, depois de tudo que a gente passou com ela. Ela merecia ter esse dia mágico. Enfim, a minha mãe sempre foi fora da casinha. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Barraco? É com ela mesmo. Um dia antes do aniversário da minha filha, chegou um monte de parentes na casa da minha mãe. Gente que eu vi quando eu era criança ainda. Enfim, a minha mãe se sentiu no direito de convidar essa turma toda para estar indo no aniversário da minha filha. E é aí que começa a minha dor de cabeça. Eu tentei falar para minha mãe que já estava tudo certo, tudo organizado, e ela enlouqueceu, dizendo ela que ela era avó, que ela também tinha o direito de escolher como seria o aniversário da minha filha. Eu deixei bem claro para ela que ela não tinha o direito de escolher nada. Afinal, a filha era minha, eu é que paguei tudo, então ia ser tudo do meu jeito. Como se não bastasse só isso, tinha uma parente dela que levou a neta dela, que era 2 anos mais velha do que a minha filha, e um detalhe, fazia aniversário na mesma semana que a minha filha. Começou com aquele assunto de coitadinha, que a neta dela não teve a oportunidade de fazer um aniversário. Detalhe, a minha mãe nunca tinha visto essa criança. Ali, a minha mãe colocou na cabeça que não só ia levar esse povo todo junto com ela, como queria que eu dividisse o aniversário da minha filha junto com essa criança. Só porque ela não teve a oportunidade de ter um aniversário. A minha mãe sempre foi assim. Ela nunca gostou de receber um não. Eu já tinha deixado bem claro para ela que não ia levar esse povo e muito menos essa criança dividir o aniversário com a minha filha. Pode falar que eu sou egoísta. A minha mãe deu show naquela noite. Enfim, no dia do aniversário, pois a minha mãe fez questão de aparecer com todo esse povo e com essa criança arrumada para dividir o aniversário junto com a minha filha. Pois eu não deixei esse povo entrar no aniversário da minha filha. Afinal, eu não tinha convidado ninguém. Era convidado da minha mãe. Ela que tinha a obrigação de dar uma festa a eles. E foi aí que a minha mãe surtou. Armou o maior barraco na frente de todo mundo, dizendo que eu morava de favor, que eu morava de graça na casa dela, que eu nunca tinha ajudado ela a pagar nenhuma conta de água e nenhuma conta de luz. Porque, segundo ela, eu só fiz esse aniversário foi porque eu nunca ajudei ela com nada, só vivia sugando ela. Segundo ela, já que ela estava pagando o aniversário, nada mais justo eu permitir a entrada desse povo e dividir o aniversário da minha filha. Não custava nada. Custava muito. Deixei bem claro para ela que eu ia sair da casa dela naquela semana ainda. Deixei bem claro para ela que eu não queria nem a presença dela no aniversário da minha filha. Ficou um clima bem chato. A minha mãe conseguiu acabar com a magia do aniversário da minha filha. O meu irmão saiu levando a minha mãe surtada, dizendo que era só eu deixar esse povo participar do aniversário. Enfim, eu me mudei sem estar a minha casa pronta ainda, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiquei um bom tempo sem falar com a minha mãe. Ela sempre dizia que eu era uma filha ingrata, que me ajudou, fez de tudo por mim, e era assim que eu agradecia ela. Fazendo ela passar a maior vergonha na frente de todo mundo. Hoje em dia eu evito estar fazendo o aniversário da minha filha. Eu faço qualquer coisa, menos uma festa. Eu que fui parar no hospital com meu ficante porque ele fraturou comigo. Olha, realmente quando as pessoas têm que descobrir as coisas, elas têm que descobrir. Isso aconteceu quando eu tava com uns 19 anos de idade, mais ou menos. O meu pai, ele sempre foi muito rígido, muito ciumento. A minha mãe, sempre extremamente rígida, extremamente ciumenta. Eles, assim, se eu fosse no mercado do canto de casa, eles observavam pra ver o que eu tava fazendo, com quem eu tava e tudo.
Acredito que, porque a minha mãe, ela engravidou muito nova, então eu acho que eles tinham medo que acontecesse a mesma coisa comigo e acabaram me super protegendo. Então eu não podia nem ter amigos homens, pra vocês terem uma noção do quanto que eles tentavam me proteger. Então todas as vezes que eu tinha que ficar com alguém, que eu queria ficar com alguém, tinha que ser escondida mesmo. Beleza, eu tava conversando aí com um rapaz, né, a gente tava ficando há um tempo e tudo, só que pra gente se encontrar era toda uma confusão, era toda uma logística por conta dos meus pais, era todo um negócio assim pra dar certo. E ele tinha muita paciência comigo, né, graças a Deus, porque se fosse outro tinha me largado na primeira confusão que deu. Mas enfim, um dia desses, os meus pais, eles tinham saído pra ir pra um aniversário. E aí eu fiquei sozinha em casa, né? E nisso, eu conversando com esse meu ficante e tudo, ele, porque eu quero te ver, não sei o quê. E aí eu peguei e falei pra ele, olha, se você vier aqui, a gente pode ir no motel que tem aqui perto, porque eu nunca jamais ia botar ele dentro da minha casa. Eu falei, a gente pode ir no motel aqui perto bem rápido e depois eu volto pra casa. Porque eu não posso realmente passar muito tempo longe, porque eu não sei que horas os meus pais vão voltar. E aí ele foi em casa, me pegou, a gente foi nesse motel e tudo, só que, gente, tava uma agonia tão grande, tanto do meu lado quanto do lado dele, que na hora lá do vamos ver, do negócio todo, eu só escutei um negócio estalar. Quando eu escutei esse estalo, ele deu um grito, que simplesmente ele falou que tinha quebrado o negócio dele. E eu me desesperei, falei, meu Deus, eu quebrei o negócio do menino. Gente, o negócio dele realmente tava meio estranho, não tava normal, tava estranho. E ele tava chorando de tanta dor. E eu na minha cabeça, meu Deus, eu quebrei realmente o negócio. E aí o que aconteceu? Botei ele dentro do bendito do carro, eu já sabia dirigir, e fui com ele pro hospital. Porque tentei ligar pra ambulância, mas a ambulância, a gente já tá indo, e se já tá indo, nunca chegava. Botei o pequeno dentro do carro e fui com ele pro hospital. Né? E aí chegando no hospital, ele foi atendido e tudo, e eu fiquei lá porque eu tava morta de preocupada, gente. Eu pensava que eu realmente tinha quebrado. Tava morta de preocupada. E nisso eu acabei esquecendo, perdendo totalmente a noção do tempo. E quando eu vi, estava minha mãe me ligando, perguntando onde é que eu estava. Porque ela estava em casa, ela queria saber onde é que eu estava. E nisso, como é que eu vou falar pra ela que eu tô no hospital? Com o cara, que eu acabei de quebrar o negócio do cara. Como é que eu vou explicar isso pra ela? E aí eu só inventei pra ela uma desculpa, eu falei que eu tinha saído, mas que eu já tava voltando. E ela gritando, onde é que tu tá, não sei o quê. E nisso, gente, a minha mãe, ela tinha uma colega, uma amiga, que era enfermeira justamente nesse hospital. E eu nem sabia que essa mulher trabalhava lá. E essa mulher me viu e falou pra minha mãe que eu estava lá. Minha mãe e meu pai foram bater no bendito do hospital, achando que era eu que tava passando mal, que era eu que tava... E aí eles descobriram que eu tinha levado o cara que estava com, né, o negócio dele quebrado, supostamente quebrado. Gente, quando os meus pais, olha, eles souberam, eles fizeram um escândalo no hospital. O meu pai, eu nunca fiquei tão envergonhada. Meu pai, ele me fez uma vergonha que vocês não têm noção, vocês não imaginam. E eles queriam me levar embora, e eu falei que não, que eu ia ficar lá, porque eu tinha que saber se o menino pelo menos tava vivo, né, que eu não ia embora. Foi uma confusão, que eles queriam me levar embora, e eu ficava, e foi uma loucura. Conclusão, não, o menino não quebrou o negócio, depois eu fui descobrir que não se quebra, né, só se lesiona. Ele teve que passar por uma cirurgia, porque a lesão foi muito feia. Daí eu tive que avisar a família dele, né, porque tinha que ir embora. Avisei a família dele, a família foram pra lá e tudo, enfim. Depois desse dia, a gente continuou conversando, né, tudo, eu fiquei morta de vergonha, pedi desculpa. Ele se recuperou, graças a Deus ele ficou bem. Só que a gente realmente não voltou a ficar porque, sabe, como que volta a ficar? Enfim, depois dessa situação eu acabei tendo uma conversa assim muito franca, muito séria com os meus pais. Eles ficaram super com raiva porque eu tinha fugido de casa. Eu falei que se eles confiassem em mim, né, que se eles tivessem um diálogo, então eu não ia precisar de estar fugindo de casa. Eu não ia precisar estar mentindo. Enfim, depois da situação eles deram sabe, eles me soltaram um pouquinho, batia de frente mesmo, e depois a gente conseguiu resolver a situação. Hoje em dia, eu já tô praticamente terminando a faculdade, eu namoro com os meus pais, mas estou terminando a faculdade. Eles já são um pouquinho mais soltos, mas eu não vejo a hora de conseguir um emprego e sair de casa. Porque, gente, viver com pais controladores é horrível. O menino, como eu falei pra vocês, ele se recuperou. Ele teve que fazer um tratamento, né, tomar os seus remédios, repouso, isso e aquilo. Mas, graças a Deus, ele tá bem. Deve ter voltado a funcionar, porque eu também nunca mais soube. Mas, assim, eu jurava que eu tinha quebrado o negócio do pequeno. Misericórdia. Mas, enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.